A morte é um dos maiores mistérios da existência humana. Ninguém sabe com absoluta certeza o que acontece depois do último suspiro. Para algumas pessoas, tudo simplesmente acaba, para outras, a vida continua. Isso em outro corpo, em outra história, em outro tempo. Mas e se algumas pessoas realmente voltassem? E se memórias, medos e marcas atravessassem a morte? Hoje aqui no Mundo Sinistro nós vamos falar sobre um caso antigo, misterioso, profundamente inquietante e que até hoje desafia a lógica, a ciência e a razão. Essa é a história das irmãs Pollock, um caso que muitas pessoas acreditam ser uma das evidências mais perturbadoras da reencarnação já registradas. Agora respira fundo, porque essa história não é apenas estranha, ela é desconfortável. Olá, medrosos e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro. Se você gosta de histórias reais, bizarras, sinistras e macabras, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para saber quando tem novos vídeos, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com amigos, familiares e me segue nas redes sociais que lá a gente se conecta mais. Agora vamos ao caso após a vinheta. A família Pollock vivia na cidade de Hexham, na Inglaterra. John e Florence Pollock tinham duas filhas, a Joanna, de 11 anos, e a Jacqueline, de apenas 6 anos. As meninas eram muito próximas, inseparáveis, mesmo com essa diferença de idade. A família levava uma vida simples, tranquila, até que no dia 5 de maio de 1957, tudo mudou de forma irreversível. Naquele dia, Joanna e Jacqueline foram atropeladas por um carro enquanto voltavam da igreja. O impacto foi fatal e as duas morreram no local. A dor dos pais foi devastadora. John, em especial, ficou profundamente abalado. Ele acreditava em reencarnação e, mesmo em meio ao luto, dizia que suas filhas voltariam de alguma forma. Florence, que é a mãe, por outro lado, não compartilhava dessa crença. Nada poderia preparar aquele casal para o que estava por vir, gente. Cerca de um ano após a tragédia, Florence engravidou e no dia 4 de outubro de 1958, ela deu à luz a duas meninas gêmeas idênticas, Jennifer e Gillian Pollock. O nascimento já chamou a atenção por si só, mas o que realmente intrigou a família foram os detalhes. As meninas tinham marcas de nascença extremamente específicas. Jennifer possuía uma marca na testa, exatamente no mesmo local onde Jacqueline havia levado pontos quando tinha 3 anos, e Gillian tinha uma marca no lado esquerdo da cintura, a mesma marca que Joanna tinha, que ninguém mais possuía na família. Coincidência? Talvez, né? Mas as coincidências estavam apenas começando. Essas tais coincidências começaram a ficar frequentes. Quando as gêmeas tinham apenas 3 meses de vida, a família se mudou para Whitley Bay, isso uma cidade diferente de onde as irmãs mais velhas, haviam crescido, as que faleceram. Mesmo assim, por volta dos 2 anos de idade, Jennifer e Gillian começaram a pedir brinquedos que pertenciam a Joanna e Jacqueline. Brinquedos que elas nunca tinham visto, gente, na vida delas. Esses brinquedos estavam guardados. Elas sabiam exatamente qual brinquedo era de quem. E um detalhe sinistro é que elas davam os mesmos nomes para as suas bonecas. Nomes esses que tanto Joanna quanto Jacqueline deram para essas bonecas. Mais tarde, quando a família retornou a Hexham para uma visita, algo ainda mais perturbador aconteceu. As gêmeas começaram a reconhecer lugares da cidade, apontavam ruas, parques e caminhos, dizendo que já tinham estado ali. Mas como isso era possível? Apenas Joanna e Jacqueline conheciam aqueles lugares. Outro detalhe assustador era o pavor extremo de carros. Sempre que um veículo já se aproximava delas, as meninas entravam em desespero. Elas choravam, elas gritavam e diziam frases do tipo assim: "Ai, o carro está vindo para nos pegar". Era um medo irracional, intenso e constante, exatamente ligado à forma como as irmãs mais velhas haviam morrido. Esse comportamento durou até aproximadamente elas completarem 5 anos de idade. Depois disso, de forma repentina, essas memórias desapareceram. As meninas, elas deixaram de reconhecer lugares, não falavam mais das irmãs e passaram a viver como crianças comuns, como se algo tivesse simplesmente se desligado. O caso chamou a atenção do psicólogo e psiquiatra Ian Stevenson, um dos maiores pesquisadores do mundo sobre reencarnação infantil. Ian dedicou mais de 40 anos, da vida dele ao estudo de crianças que afirmavam lembrar de vidas passadas.
Ele chegou a documentar centenas de casos, principalmente em países onde a crença na reencarnação não era forte, né? Tipo, culturalmente incentivada, justamente para evitar a influência dos pais. Em 1987, ele publicou o livro Crianças que se Lembram de Vidas Passadas. O caso das irmãs Pollock foi um dos mais detalhados e controversos apresentados lá nessa obra. Segundo Ian, crianças muito pequenas teriam menos chances de inventar histórias, né, complexas ou manter mentiras consistentes ao longo do tempo. Ainda assim, ele nunca afirmou que a reencarnação era um fato comprovado, mas ele apenas, né, apresentou os dados. E os dados eram perturbadores. Para John Pollock, não havia dúvidas. Suas filhas haviam voltado. Para Florence, a mãe, né, das meninas, tudo sempre foi assim difícil demais para aceitar. Até hoje não existe nenhuma prova científica definitiva de que a reencarnação seja real. Religiões como o hinduísmo, o budismo acreditam nesse ciclo de vidas, mas a ciência permanece cautelosa. Mesmo assim, casos como o das irmãs Pollock continuam sendo difíceis de ignorar, porque algumas coincidências parecem detalhadas demais, emocionais demais, humanas demais, para serem apenas mentiras. Medrosos e medrosas, eu acredito que toda história tem um fundo de verdade e que existe sim reencarnação. E mesmo que, né, não acreditasse, eu respeito toda essa história, como elas saberiam dos brinquedos, né, e ainda mais dos nomes desses brinquedos, os lugares, o medo de carros. Para mim, se não for reencarnação, se torna algo muito inexplicável. Bom, aqui no Mundo Sinistro a gente não romantiza o sobrenatural, a gente observa, analisa e respeita, porque algumas histórias não precisam de exagero. Elas já são assustadoras o suficiente. Agora eu quero saber de você, se você acredita ou não. Acha que as gêmeas Pollock foram a reencarnação das irmãs mais velhas? Conta pra gente aqui nos comentários que eu vou ler todos, tá? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, pessoas que se interessam por esse tipo de assunto. Um beijo e até o próximo vídeo, medrosos e medrosas.